E se eu te dissesse que Golias não era apenas um guerreiro grande, mas uma máquina de guerra projetada para destruir a fé de um povo inteiro? Você já parou para pensar por que foram exatamente 40 dias de terror? Esse número não é coincidência na Bíblia, e o que aconteceu naquele vale mudou o destino de nações. O ano era aproximadamente 1010 a.C. O Vale de Elá estava prestes a se tornar palco do confronto mais desigual da história. De um lado, os filisteus com sua tecnologia de ferro. Do outro, Israel com sua fé abalada. Mas havia algo muito maior acontecendo ali. Golias de Gate não era um simples soldado. Ele media entre 2,90 e 3,30 metros de altura, dependendo da medida que você considera. Sua armadura pesava aproximadamente 57 quilos e a ponta de sua lança tinha 7 quilos de ferro puro. Mas o mais aterrorizante não era seu tamanho físico. Ele representava algo muito mais sombrio. Era descendente dos Refaíns, os gigantes que Moisés havia enfrentado. Os mesmos que fizeram os espias de Israel tremerem 400 anos antes. Golias carregava uma linhagem de terror e ele sabia disso. Cada manhã e cada tarde, por 40 dias consecutivos, ele avançava e lançava seu desafio blasfemo. 40 dias. 80 vezes ele blasfemou contra o Deus de Israel. Você consegue imaginar o impacto psicológico disso? Não era apenas uma batalha física que estava sendo travada ali. Todas as manhãs, antes do sol nascer completamente, os soldados israelitas já ouviam os passos pesados, o som metálico da armadura ecoando pelo vale. E então, aquela voz trovejante que fazia até os mais corajosos guerreiros de Saul recuarem para suas tendas. Escolha um homem que desça para lutar comigo. Se ele conseguir lutar comigo e matar-me, seremos seus escravos. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. A proposta era clara, mas havia camadas de estratégia militar nisso. Os filisteus eram mestres em guerra psicológica. Eles sabiam que cada dia sem resposta era um dia a mais que a moral israelita desmoronava. Saul, o rei escolhido justamente por ser mais alto que todos em Israel, estava paralisado. Irônico, não? O homem que deveria estar lá embaixo estava escondido em sua tenda. O número 40 na Bíblia sempre representa provação, teste, preparação. Moisés no monte por 40 dias, Israel no deserto por 40 anos, Jesus tentado por 40 dias. E agora, Israel sendo testado por 40 dias. Deus estava preparando algo. Mas quem era realmente Golias? Para entender isso, precisamos voltar séculos no tempo. Os Refaíns eram conhecidos como os que fazem tremer. Eram gigantes que habitavam Canaã antes da conquista israelita. Deuteronômio 2 nos conta que Og, rei de Bazã, tinha uma cama de ferro com mais de 4 metros de comprimento. Esses não eram apenas homens altos, eram guerreiros formidáveis que dominavam a metalurgia do ferro numa época em que isso era tecnologia de ponta. Golias vinha de Gate, uma das 5 cidades principais dos filisteus. Gate era conhecida por abrigar descendentes dos gigantes que sobreviveram à conquista de Josué. Não era coincidência. Os filisteus cultivavam essa linhagem propositalmente. Aqui está o detalhe que poucos percebem. Golias tinha 4 irmãos gigantes. Isso mesmo, a Bíblia registra que todos eles eram de Gate e todos foram eventualmente mortos pelos homens de Davi. Isso significa que existia uma verdadeira família de campeões filisteus. A armadura de Golias era feita de bronze escamado, imitando escamas de peixe sobrepostas. Era praticamente impenetrável para as armas da época. Seu escudeiro ia à frente dele, e apenas o escudo já era maior que um homem médio. Pause aqui e me conta nos comentários. Você acha que Golias tinha medo de algo? Deixa sua opinião e vamos continuar essa história incrível. Enquanto isso, em Belém, um jovem pastor cuidava de ovelhas. Davi era o caçula de 8 irmãos,
tão insignificante na família que quando o profeta Samuel veio ungir um rei, seu próprio pai Jessé nem o chamou para a apresentação. Mas nos campos solitários de Belém, algo estava sendo forjado. Davi não estava apenas cuidando de ovelhas, ele estava sendo treinado pela melhor academia que existe, a Escola de Deus. Ali, sozinho, ele aprendeu a depender completamente do Senhor. Ele matou um leão com as próprias mãos, enfrentou um urso e o derrotou, não com espadas ou armaduras sofisticadas, mas com fé absoluta. Cada rugido do leão, cada ataque do urso estava preparando suas mãos para a guerra e seus dedos para a batalha. Quando seu pai o enviou ao acampamento apenas para levar queijo e pão aos irmãos, Davi não imaginava que estava caminhando para seu destino. Mas Deus sabia. Aqueles 40 dias de terror estavam chegando ao fim exatamente quando Davi chegou ao vale. A primeira coisa que Davi ouviu foi a blasfêmia de Golias, e algo dentro dele se inflamou. Enquanto soldados experientes tremiam, aquele jovem de talvez 15 ou 17 anos ficou indignado, não pela ameaça física, mas pela afronta ao Deus vivo. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? A pergunta de Davi revela tudo. Ele não via um gigante, ele via um homem morto andando. A reação dos irmãos de Davi é reveladora. Eliabe, o mais velho, explodiu em raiva. Por que você desceu até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço sua presunção e a maldade do seu coração. Percebe a ironia? O irmão mais velho, que deveria estar lutando, está questionando a coragem do caçula. É assim que o medo funciona. Pessoas com medo atacam aqueles que têm fé, porque a fé delas expõe nossa covardia. Mas Davi não recuou. Ele começou a perguntar aos soldados sobre a recompensa. Saul havia prometido grande riqueza, sua filha em casamento e isenção de impostos para a família de quem derrotasse Golias. Mas ninguém estava interessado. Ouro não compra coragem. Quando chegou aos ouvidos de Saul que alguém estava disposto a lutar, ele mandou chamar Davi. Imagine a cena: o rei mais alto de Israel olhando para um adolescente ruivo, provavelmente franzino pelos padrões militares. Você não pode enfrentá-lo. Você é apenas um jovem e ele é guerreiro desde a juventude. Saul estava sendo racional. Por padrões humanos, ele estava certo. Mas Davi não estava operando em padrões humanos. A resposta de Davi é um dos discursos mais poderosos da Bíblia. Ele contou sobre o leão e o urso, mas perceba, ele não disse, eu matei. Ele disse, o Senhor me livrou. Toda a glória ia para Deus, sempre. Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura. Pense no simbolismo disso. O rei, que deveria estar lutando, vestindo o substituto com seus equipamentos. A armadura real em um corpo de pastor. Davi colocou o elmo de bronze, vestiu a couraça, cingiu a espada e tentou andar, mas não conseguiu. Não posso andar com isto, pois não estou acostumado, disse ele. Essa é uma das lições mais profundas da história. Deus não quer que você lute com a armadura de outra pessoa. Não quer que você imite o estilo de outro pregador, de outro líder, de outro cristão. Ele te preparou de forma única, com suas experiências únicas, para vitórias únicas. Davi tirou tudo e pegou apenas seu cajado de pastor, sua funda, e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Por que 5 pedras se ele só precisou de uma? Lembra que eu disse que Golias tinha 4 irmãos? Davi estava preparado para todos eles. A funda não era um brinquedo de criança, era uma arma militar letal. Soldados especializados de Benjamim podiam acertar um fio de cabelo com a funda. Davi havia aperfeiçoado essa habilidade protegendo ovelhas. Ele podia atirar uma pedra a mais de 100 km/h, mas a verdadeira arma de Davi não estava em sua mão, estava em seu coração. Era fé absoluta, inabalável.
testada e aprovada nos campos solitários de Belém. Me diz uma coisa, qual gigante está desafiando você há 40 dias? Comenta aqui e vamos orar juntos por sua vitória. Quando Golias viu Davi descendo o vale, ele se sentiu insultado. Sou eu algum cachorro para você vir com paus? O gigante amaldiçoou Davi por seus deuses. Prometeu dar sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Cada passo que Golias dava fazia a terra tremer. Seu escudeiro ia à frente. O sol refletia em sua armadura de bronze. Aos olhos naturais, era impossível. Aos olhos da fé, já estava decidido. Davi não esperou. Ele correu em direção ao gigante. Isso mesmo, correu! Enquanto exércitos recuavam, um jovem pastor avançava. Mas antes de correr, ele declarou algo que ecoa pela eternidade. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor o entregará nas minhas mãos. Percebe? Davi não estava confiando em sua habilidade com a funda. Ele estava confiando no nome do Senhor. E esse é o segredo de toda vitória genuína. Não é sobre o que você carrega na mão, mas sobre quem você carrega no coração. A mão de Davi mergulhou no alforje, pegou uma pedra, colocou na funda. O movimento foi rápido, praticado 1000 vezes. A pedra voou cortando o ar e acertou exatamente onde a armadura não protegia, a testa de Golias. O som do impacto foi como um trovão. O gigante cambaleou, seus olhos perderam o foco e caiu de bruços no chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 2 exércitos paralisados, incapazes de processar o que acabaram de ver. O invencível estava no chão. O que blasfemou contra Deus estava com o rosto na poeira. Davi correu, pegou a espada do próprio Golias e cortou sua cabeça. Usou a arma do inimigo contra ele. Há um princípio espiritual aqui. Deus te dá vitória de tal forma que você usa as próprias armas do inimigo contra ele. O que aconteceu depois foi uma explosão. Os israelitas, que estavam paralisados, começaram a gritar e perseguir os filisteus. Aqueles que não tinham coragem nem para descer ao vale, agora corriam atrás dos inimigos até as portas de Gate. Uma vitória liberou um exército inteiro. Sua vitória contra seus gigantes não é só sobre você. Há pessoas observando, esperando ver se Deus ainda é Deus. Quando você vence, você libera fé para outros enfrentarem suas batalhas. Davi guardou a cabeça de Golias e eventualmente a levou a Jerusalém. Séculos depois, essa mesma região seria chamada de Gólgota, o lugar da caveira, onde outro Davi, Jesus Cristo, enfrentaria o verdadeiro gigante, a morte. As armas de Golias foram colocadas na tenda de Davi, troféus de uma batalha vencida por fé. Mas o verdadeiro troféu não era de bronze ou ferro. Era a confirmação de que quando você está do lado de Deus, números não importam, tamanho não importa, experiência não importa. O que podemos aprender dessa história? Primeiro, seus 40 dias de provação não são para te destruir, são para te preparar para algo maior. Israel precisava de alguém que tinha sido forjado na escola de Deus, não na academia militar de Saul. Segundo, Deus frequentemente escolhe o improvável, o subestimado, o ignorado. Não porque ele ama humilhar os fortes, mas porque os fracos reconhecem sua dependência dele. Davi era perfeito justamente porque sabia que não era nada sem Deus. Terceiro, a batalha pertence ao Senhor, mas você precisa descer ao vale. Deus não atirou a pedra, Davi atirou. Fé sem ação é morta. Você precisa dar o passo, pegar a pedra, correr em direção ao gigante. Mas faça isso sabendo que não está sozinho. Quarto, prepare-se nas pequenas batalhas. Davi não começou com Golias. Começou com leões e ursos que ninguém viu. Suas vitórias privadas preparam você para vitórias públicas. Seja fiel no oculto. Quinto,
Não use a armadura de outra pessoa. Descubra como Deus te chamou para lutar. Sua unção é única, sua estratégia é única, seu chamado é único. Pare de tentar ser cópia de alguém e seja a versão original que Deus criou. E, finalmente, quando Deus te der vitória, dê glória a Ele. Davi poderia ter se orgulhado, mas não o fez. Ele sabia que foi o Senhor quem entregou o gigante em suas mãos. Última pergunta. Qual dessas lições mais impactou você? Comenta e compartilha esse vídeo com alguém que precisa enfrentar um gigante hoje. Os 40 dias de terror terminaram com um único ato de coragem fundamentado em fé absoluta. Golias passou 40 dias construindo uma reputação de invencibilidade. Davi destruiu tudo em segundos. Isso nos ensina que não importa quanto tempo o gigante tem blasfemado em sua vida, não importa quantos dias, meses ou anos ele tem te aterrorizado. Quando Deus diz basta, é basta. Um momento de intervenção divina pode desfazer anos de opressão. Hoje, você pode estar vivendo seus 40 dias. Pode ser uma doença que parece invencível, uma situação financeira que parece impossível, um relacionamento que parece irrecuperável, uma tentação que parece invencível, um medo que parece intransponível. Mas eu tenho uma notícia para você. Seu Golias tem uma testa desprotegida. Há um ponto vulnerável e Deus já preparou a pedra certa para acertar esse ponto. Mas você precisa descer ao vale, precisa pegar a pedra, precisa correr em direção à batalha. Não espere se sentir pronto. Davi não era mais velho, mais forte ou mais experiente quando enfrentou Golias. Ele simplesmente confiou que o Deus que o livrou do leão e do urso também o livraria do gigante. E aqui está a verdade final. Você não está lutando pela vitória. Você está lutando de uma posição de vitória. Jesus já derrotou o maior gigante de todos na cruz. Sua batalha é aplicar uma vitória já conquistada. Então levante-se, pegue sua pedra e corra em direção ao seu gigante, porque o Deus que estava com Davi está com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós?